O que diferencia os que são admirados dos que são invejados. A diferença entre ser admirado e ser invejado é tênue, quase imperceptível. Às vezes, o mesmo brilho que inspira em uns provoca incômodo em outros. A mesma vitória que desperta respeito em alguns, desperta ressentimento em outros. O que muda não é o que você faz, é o que o outro sente quando te vê fazer. A admiração é o reflexo da coragem. A inveja é o reflexo da carência. Um se inspira com o seu exemplo, o outro se irrita com a lembrança do que poderia ter sido se tivesse agido. E é aí que o jogo começa. No espelho invisível que cada um carrega dentro de si. Quem te admira te enxerga com os olhos do reconhecimento. Ele vê no seu sucesso a prova de que é possível. Quem te inveja te enxerga com os olhos da comparação. Ele vê no seu sucesso a lembrança de que ainda não conseguiu. A diferença está no que cada um sente diante do espelho da sua vitória. A admiração é combustível, a inveja é corrosão. A admiração te aproxima das pessoas, a inveja as afasta silenciosamente. E talvez o mais curioso seja isso. Quem te admira quer aprender com você. Quem te inveja quer ser você. Mas é preciso dizer a verdade. Ninguém desperta só admiração. Todo brilho vem com sombra. Todo destaque traz desconforto. A admiração e a inveja caminham juntas. E o mesmo gesto que inspira um, incomoda outro. Já percebeu como às vezes o elogio vem com um leve veneno escondido? Como a pergunta aparentemente inocente carrega uma comparação silenciosa. Como a ausência de aplauso em um momento de vitória diz mais do que 1000 palavras. É porque a inveja raramente se mostra. Ela se disfarça. Ela elogia com os dentes e morde com o olhar. Quem é admirado desperta respeito. Quem é invejado desperta medo. O medo inconsciente do outro de se sentir pequeno diante da tua força. A admiração quer estar ao seu lado. A inveja quer te colocar no mesmo nível. A primeira celebra o seu crescimento. A segunda tenta encontrar defeitos para justificar a própria estagnação. E o curioso é que muitas vezes o invejoso acredita sinceramente que não sente inveja. Ele apenas não gosta do seu jeito. Acha que você mudou, só está sendo sincero. A inveja é uma emoção covarde. Nunca se apresenta com o próprio nome. Os admiradores se alimentam da sua luz. Os invejosos se alimentam da sua energia. Um te inspira a seguir, o outro te esgota. É por isso que os verdadeiros líderes aprendem a reconhecer a diferença entre os dois. Porque se você não souber distinguir, vai acabar se cercando de aplausos falsos, confianças quebradas e olhares que sorrirem por fora e te medem por dentro. A admiração é silenciosa e genuína, a inveja é barulhenta e desconfortável. Você já sentiu aquele frio na alma de estar cercado de sorrisos que não te pertencem? Ser admirado é consequência de autenticidade, ser invejado é consequência de destaque. E destaque é inevitável para quem se recusa a viver apagado. É impossível crescer sem provocar reações. O mundo reage à diferença, e cada um reage de acordo com o que tem dentro de si. Por isso, o segredo não é tentar agradar, é aprender a perceber. O olhar da admiração é leve, curioso, aberto. O olhar da inveja é tenso, pesado, calculado. A admiração aproxima, a inveja compara. Uma quer estar junto, a outra quer estar no lugar. A diferença entre ser admirado e ser invejado está também na tua postura. Porque quem vive tentando agradar para não ser invejado, acaba perdendo o brilho que despertava a admiração. E quem tenta se esconder para evitar o olhar do invejoso, acaba apagando a própria luz. O equilíbrio está em continuar sendo, sem pedir desculpas. Em continuar crescendo, mesmo que isso provoque ruído. Porque o problema não é o brilho, é o olhar de quem não aprendeu a enxergar luz sem sentir sombra.
Pessoas admiráveis têm algo em comum: autenticidade. Elas não moldam o próprio comportamento para caber em expectativas pequenas. Elas não pedem permissão para existir com intensidade. Elas vivem com propósito, e isso incomoda quem ainda vive de aparência. A admiração nasce do respeito pela verdade. A inveja nasce da negação dessa verdade. Quando alguém não suporta te ver livre, é porque ainda vive preso. Quando alguém não aguenta o teu sucesso, é porque ainda não conseguiu lidar com o próprio fracasso. Mas aqui está o ponto mais revelador. O admirado inspira transformação. O invejado desperta comparação. Um mostra o caminho. O outro se torna alvo. E essa diferença não depende do que você faz, mas de como você se posiciona diante dos dois tipos de olhar. Se você tenta agradar a quem te inveja, se perde. Se tenta copiar quem te admira, também se perde. O segredo está em permanecer sendo, porque a autenticidade é o que te protege, é a tua assinatura invisível no meio da multidão. Quantas vezes você já se diminuiu para não incomodar? Quantas vezes escondeu uma conquista por medo do olhar de alguém? Quantas vezes deixou de celebrar uma vitória porque sabia que haveria quem interpretasse mal? E quantas dessas vezes você percebeu depois que, ao tentar evitar a inveja, também afastou a admiração? O brilho que se apaga para não incomodar deixa de iluminar quem precisa. A verdade é simples, mas dura. Quem não está pronto para lidar com a inveja, não está pronto para ser admirado. Porque quanto mais você cresce, mais desperta reações que não controla. E talvez o segredo seja esse: parar de tentar controlar. Deixar que cada um sinta o que quiser, enquanto você continua construindo. Quem quiser aprender, te admirará. Quem quiser competir, te invejará. Mas nenhum dos dois muda quem você é, a menos que você permita. O que diferencia os que são admirados dos que são invejados, no fim, é a postura interior. O admirado permanece firme, mesmo quando o elogio some. O invejado se perde tentando manter o brilho pelo olhar dos outros. O admirado vive de dentro para fora. O invejado depende do reflexo. O admirado inspira pelo que é. O invejado provoca pelo que representa. E quem vive de aparência sempre será prisioneiro da comparação. A admiração é livre, a inveja é carente. Uma celebra, a outra reclama. Uma observa com respeito, a outra vigia com ressentimento. E entre essas duas forças, a tua escolha é o que define o teu destino. Você vai gastar energia tentando ser compreendido, ou vai continuar sendo inspiração. Mesmo para quem não entende, escreve nos comentários. Você já conseguiu perceber quem te admira de verdade e quem apenas te observa com inveja disfarçada? Sua resposta pode despertar em alguém o poder de enxergar além dos aplausos. Ser admirado é uma bênção, mas também é uma armadilha. Porque quando você não tem autoconhecimento suficiente, pode começar a depender da admiração para se sentir valioso. E é aí que, sem perceber, você deixa de ser admirado e começa a se tornar invejado. Por si mesmo, pelos outros, pelo próprio reflexo de uma imagem que precisa manter. O que diferencia o admirado do invejado, portanto, não é o aplauso que recebe, mas o que faz com ele. A admiração saudável é luz. A necessidade de ser admirado é sombra. Uma alimenta a alma, a outra corrói o ego. O verdadeiro admirado não busca ser visto. Ele apenas é. Ele inspira sem esforço, porque sua energia é autêntica. Já o que vive da aprovação dos outros está sempre em performance. E performance constante é exaustão disfarçada. Você já sentiu esse cansaço de ter que provar o tempo todo que é digno da própria imagem? A linha entre admiração e inveja começa dentro de você. Porque, no fundo, quem precisa de aprovação está sempre invejando quem é livre dela. O admirado genuíno não precisa ser aplaudido. Ele sabe o próprio valor. Ele é admirado justamente porque não depende de ser. Já o invejado, ainda que tenha holofotes, é refém da comparação.
Ele vive com medo de perder o brilho, de não ser o bastante, de ser esquecido. E o medo é o terreno fértil da inveja, inclusive da auto-inveja. Sim, existe um tipo de inveja que poucos têm coragem de admitir. A inveja de quem você já foi. Aquela nostalgia silenciosa de uma versão sua mais leve, mais autêntica, antes de se preocupar tanto com a imagem, com o que os outros pensam, com a necessidade de ser reconhecido. Muitas pessoas não suportam o sucesso não por causa dos outros, mas porque perderam a própria verdade no meio do caminho. E quando a verdade vai embora, a admiração também se dissolve. O que diferencia os admirados é que eles não se esquecem de quem são quando o sucesso chega. Eles não deixam o barulho do mundo se tornar mais alto do que a voz interna. Eles se lembram do propósito, do porquê começaram. Já os invejados se perdem no reflexo, e o reflexo, por mais bonito que seja, é só imagem. O admirado constrói, o invejado representa. Um é essência, o outro é aparência. E a sociedade atual alimenta essa confusão. As pessoas confundem popularidade com valor, visibilidade com impacto, seguidores com influência. E quanto mais você é visto, mais vulnerável se torna a inveja alheia e a sua própria vaidade. O admirado de verdade é aquele que, mesmo sendo observado, continua inteiro. Ele não se modifica para ser amado. Ele é amado porque não se modifica. Mas o admirado também sofre, porque a admiração pode se transformar em pressão. Esperam dele perfeição, coerência, constância. Ele se torna espelho, e todo espelho carrega o peso do reflexo dos outros. É por isso que o verdadeiro admirado aprende a não se apegar ao aplauso. Ele agradece, mas não se alimenta dele. Ele entende que o mesmo público que aplaude hoje pode vaiar amanhã, e que o valor dele está no propósito, não na plateia. E o invejado? O invejado é aquele que precisa do palco para continuar existindo. Quando não é visto, sente-se vazio. Quando não é comentado, sente-se esquecido. Ele depende da validação externa para manter o senso de identidade. E é essa dependência que o torna vulnerável. Porque quem precisa ser admirado se torna facilmente controlável. A admiração saudável liberta, a admiração doentia aprisiona. Os admirados não competem, eles cooperam, inspiram, compartilham. Eles entendem que o sucesso do outro não ameaça o próprio, já os invejados vivem em guerra silenciosa. Sempre comparando, sempre medindo, sempre calculando. A comparação constante é a prisão mais disfarçada do mundo, porque parece motivação, mas é tortura. A admiração olha para cima com respeito, a inveja olha para o lado com ressentimento. Quantas vezes você já admirou alguém e sentiu vontade de crescer junto? E quantas vezes olhou para alguém e sentiu desconforto, como se o sucesso dele diminuísse o seu? Esses dois sentimentos são portas diferentes dentro da mesma mente. E a chave que abre uma ou outra é o nível de maturidade emocional. Quem tem autoestima admira, quem tem feridas não resolvidas, inveja. E aqui está a beleza do processo. Todo invejoso pode se transformar em admirador, desde que aprenda a olhar para dentro. A inveja é apenas a distorção do desejo de crescer. É o reflexo de um potencial que foi negado, reprimido, esquecido. O admirado, portanto, não precisa odiar o invejoso. Ele precisa compreendê-lo, porque em algum momento ele também já esteve lá, sentindo que o outro tem o que falta em si. O que muda é a decisão de usar esse sentimento como espelho, não como arma. Por isso, os admirados são calmos. Eles entendem que a inveja faz parte do processo e não gastam energia tentando se defender de tudo. Eles seguem, continuam, constroem.
Porque o tempo sempre separa os que estavam construindo dos que estavam comparando. E quando o tempo passa, o que era ruído vira silêncio, e o que era inveja vira esquecimento. O admirado é amado pelo que representa nos outros. O invejado é temido pelo que desperta nos outros. Um provoca esperança, o outro ameaça. E a diferença entre esperança e ameaça está em como você usa o seu brilho, para iluminar ou para exibir. A luz que inspira é generosa. A luz que fere é vaidosa. E a vaidade é o disfarce preferido da insegurança. Você já notou que as pessoas mais seguras nunca sentem necessidade de provar nada, que os que mais incomodam são, paradoxalmente, os mais simples? É porque eles descobriram o segredo. A admiração é consequência natural de quem vive em verdade. Eles não precisam se impor, apenas existem com inteireza. O invejado, ao contrário, tenta sustentar uma imagem o tempo todo. Ele vive cansado, tenso, temeroso. Ele precisa de atenção constante e essa necessidade o torna frágil. A admiração vem de dentro, a inveja se alimenta de fora. Um floresce do autoconhecimento, o outro se esconde na comparação. Por isso, o verdadeiro poder está em aprender a não precisar de aplausos para continuar. Quando você não precisa ser admirado, se torna impossível de ser invejado. Porque quem vive em paz não desperta competição, desperta curiosidade. No final, tudo se resume a uma pergunta. Você quer ser admirado pelo que é ou invejado pelo que parece ser? Uma escolha é leve, a outra é pesada. Uma te dá liberdade, a outra te dá exposição. Uma constrói legado, a outra te prende ao espelho. O admirado continua crescendo mesmo sem plateia. O invejado vive para os holofotes. Escreve nos comentários. Você tem vivido mais para ser admirado ou para ser verdadeiro? Essa reflexão pode libertar alguém que ainda confunde luz com aparência. No fim, a diferença entre os que são admirados e os que são invejados não está na quantidade de luz, mas na qualidade dela. Há brilhos que iluminam e há brilhos que ofuscam. Há luzes que aquecem e há luzes que queimam. E o que muda é a intenção por trás do que você faz. O admirado brilha por essência, porque não sabe ser menos do que é. O invejado brilha por necessidade, porque precisa ser visto. E essa diferença é tudo. A admiração nasce quando alguém vê em você o reflexo de algo que deseja despertar dentro de si. A inveja nasce quando alguém vê em você a lembrança daquilo que desistiu de ser. Uma é convite, a outra é confronto. Uma gera respeito, a outra gera desconforto. É por isso que o admirado não precisa se explicar. Ele apenas vive e sua coerência fala por ele. Já o invejado vive tentando provar o próprio valor, porque no fundo sente que ainda precisa conquistá-lo. Os admirados sabem que o segredo está na coerência silenciosa. Não precisam anunciar o que estão fazendo, apenas continuam fazendo. Sabem que o sucesso não precisa de plateia, apenas de propósito. Entendem que o verdadeiro poder é permanecer em paz quando o mundo tenta te provocar. E essa paz não vem da indiferença, vem do entendimento de que nem todos estão prontos para a sua luz. A inveja é sempre um reflexo distorcido. Quando alguém te inveja, o que está realmente dizendo é: você me lembra de um potencial que eu não estou usando. Mas o invejoso, em vez de aprender com o reflexo, o rejeita. Já o admirador, ao ver a mesma luz, se inspira. Por isso, a inveja é sempre uma reação de quem ainda não se reconciliou com a própria sombra. A admiração, ao contrário, é a celebração de quem já aceitou a própria escuridão e reconhece a luz do outro como extensão da sua. O admirado não desperta inveja, porque é melhor. Desperta inveja porque é inteiro. E inteireza é insuportável para quem vive fragmentado. A pessoa invejosa não quer o teu sucesso, quer a tua serenidade.
Não deseja o que você tem, mas o modo como você vive sem precisar de validação. É por isso que quanto mais em paz você fica, mais barulho o mundo faz. O silêncio incomoda quem ainda vive de ruído. Mas há um ponto importante. Não é seu papel se esconder para que os outros se sintam confortáveis. A humildade verdadeira não é diminuir a própria luz, é iluminar sem arrogância. Você não precisa se encolher para caber nas inseguranças alheias. O seu brilho não é uma afronta, é um lembrete. E quem não entende isso ainda não está pronto para caminhar ao seu lado. As pessoas admiradas não vivem tentando ser aceitas. Elas vivem tentando ser úteis. O foco delas não é o aplauso, é o impacto. Não é o que dizem, é o que transformam. E isso muda tudo. Porque quando o propósito se torna maior que o ego, o brilho deixa de ser pessoal e passa a ser inspirador. A inveja não encontra espaço em quem serve algo além de si. Já os invejados vivem presos ao jogo da comparação. Olham para o sucesso como um troféu e esquecem que o verdadeiro prêmio é a tranquilidade. Querem ser lembrados, comentados, reconhecidos, e é justamente essa necessidade que os esgota. Porque nada é mais cansativo do que tentar sustentar uma imagem que não reflete mais quem você é. O admirado, por outro lado, brilha sem esforço. Ele é o que é, e por isso atrai o que é verdadeiro. No fim, a diferença entre os que são admirados e os que são invejados não está na quantidade de luz, mas na qualidade dela. Há brilhos que iluminam e há brilhos que ofuscam. Há luzes que aquecem e há luzes que queimam. E o que muda é a intenção por trás do que você faz. O admirado brilha por essência, porque não sabe ser menos do que é. O invejado brilha por necessidade, porque precisa ser visto. E essa diferença é tudo. A admiração nasce quando alguém vê em você o reflexo de algo que deseja despertar dentro de si. A inveja nasce quando alguém vê em você a lembrança daquilo que desistiu de ser. Uma é convite, a outra é confronto. Uma gera respeito, a outra gera desconforto. É por isso que o admirado não precisa se explicar. Ele apenas vive e sua coerência fala por ele. Já o invejado vive tentando provar o próprio valor, porque no fundo sente que ainda precisa conquistá-lo. Os admirados sabem que o segredo está na coerência silenciosa. Não precisam anunciar o que estão fazendo, apenas continuam fazendo. Sabem que o sucesso não precisa de plateia, apenas de propósito. Entendem que o verdadeiro poder é permanecer em paz quando o mundo tenta te provocar. E essa paz não vem da indiferença, vem do entendimento de que nem todos estão prontos para a sua luz. A inveja é sempre um reflexo distorcido. Quando alguém te inveja, o que está realmente dizendo é: você me lembra de um potencial que eu não estou usando. Mas o invejoso, em vez de aprender com o reflexo, o rejeita. Já o admirador, ao ver a mesma luz, se inspira. Por isso, a inveja é sempre uma reação de quem ainda não se reconciliou com a própria sombra. A admiração, ao contrário, é a celebração de quem já aceitou a própria escuridão e reconhece a luz do outro como extensão da sua. O admirado não desperta inveja porque é melhor. Desperta inveja porque é inteiro. E inteireza é insuportável para quem vive fragmentado. A pessoa invejosa não quer o teu sucesso, quer a tua serenidade. Não deseja o que você tem, mas o modo como você vive sem precisar de validação. É por isso que quanto mais em paz você fica, mais barulho o mundo faz. O silêncio incomoda quem ainda vive de ruído. Mas há um ponto importante. Não é seu papel se esconder para que os outros se sintam confortáveis. A humildade verdadeira não é diminuir a própria luz, é iluminar sem arrogância. Você não precisa se encolher para caber nas inseguranças alheias. O seu brilho não é uma afronta, é um lembrete. E quem não entende isso ainda não está pronto para caminhar ao seu lado.
As pessoas admiradas não vivem tentando ser aceitas, elas vivem tentando ser úteis. O foco delas não é o aplauso, é o impacto. Não é o que dizem, é o que transformam. E isso muda tudo. Porque quando o propósito se torna maior que o ego, o brilho deixa de ser pessoal e passa a ser inspirador. A inveja não encontra espaço em quem serve algo além de si. Já os invejados vivem presos ao jogo da comparação. Olham para o sucesso como um troféu e esquecem que o verdadeiro prêmio é a tranquilidade. Querem ser lembrados, comentados, reconhecidos, e é justamente essa necessidade que os esgota. Porque nada é mais cansativo do que tentar sustentar uma imagem que não reflete mais quem você é. O admirado, por outro lado, brilha sem esforço. Ele é o que é, e por isso atrai o que é verdadeiro. Comenta aqui, você quer ser admirado pelo que mostra ou respeitado pelo que é? Talvez sua resposta revele o quanto da sua luz ainda está presa ao olhar dos outros. Comenta aqui, você quer ser admirado pelo que mostra ou respeitado pelo que é? Talvez sua resposta revele o quanto da sua luz ainda está presa ao olhar dos outros.